Reprogramar o subconsciente significa mente consciente, desejos e vontades. Mente subconsciente, programas. E se você tivesse pego as vontades e os desejos e feito esses programas? Então adivinhe, você nem precisaria pensar sobre isso. Você automaticamente, 95% do seu dia, está emitindo comportamento para manifestar essas vontades e desejos. Se você coloca um par de fone de ouvidos à noite com um programa que você gostaria que fosse verdade em sua vida, assim que a sua mente consciente se desconectar, esse programa estará executando e não estará executando na sua mente consciente. Ter um pensamento positivo não exige de forma alguma que esse pensamento positivo se manifeste. E há um pedaço que foi deixado de fora, e se você não entender esse pedaço, você estará gritando ao vento com esses pensamentos positivos. Nada irá acontecer. O fato é o seguinte: quando você tem um pensamento positivo, você está usando a sua mente. A mente influencia a biologia, mas existe duas partes para que a mente que são completamente diferentes uma da outra. Nós confundimos elas, nós pensamos que são a mesma, e elas representam duas entidades que trabalham de formas diferentes. Há a mente consciente e há a que chamamos de a mente subconsciente. Agora, aqui está o que é importante. As pessoas precisam saber disso. E aqui está, que está conectada com nossa identidade pessoal e espiritual. Isso nos torna únicos. Cada um de nós temos nossa própria mente consciente. Mas o que se torna muito significante é o seguinte: a mente subconsciente é equivalente a um toca-fitas. É exatamente como ela é. Ela grava a experiência e depois a reproduz. Então agora vamos dar uma olhada e dizer: há uma mente pensante e depois há uma mente do toca-fita. E a diferença entre elas é profunda. Quando você olha para o poder entre a mente consciente e o subconsciente é 1 milhão de vezes mais poderoso. A mente subconsciente executa a nossa biologia por cerca de 95 a 99% do tempo. Então, quando você está tendo esses maravilhosos pensamentos, não é o consciente. A mente consciente não roda o show, é a mente subconsciente. Então, culpar a mente subconsciente com um pensamento negativo é o primeiro erro. É um toca-fitas. O programa que nós temos, essa é a fonte dos problemas que a maioria de nós encaramos. E esses programas podem limitar a nossa habilidade de tirar os nossos poderes, que é essencialmente o que eles fazem. Agora, a relevância sobre o pensamento positivo é o seguinte: pensamento positivo é um pensamento criativo que vem da mente consciente. Ok, então eu sento aqui e eu irei ter todos esses maravilhosos pensamentos. Eu irei fechar meus olhos e visualizar todas essas coisas maravilhosas. Agora pare e volte para o caráter mecânico dele. Eu estou tendo esses pensamentos com um pequeno processamento minúsculo chamado de mente consciente. E eu estou competindo com um programa que estão na mente subconsciente. Então, se eu tenho um pensamento de ser saudável, estar em um bom relacionamento, eu estou tendo um pensamento positivo. E no mesmo tempo estou tendo um coro de programas no meu desenvolvimento que diz: você não é tão saudável quanto pensa que é, e você não é uma pessoa tão boa assim para aquele incrível relacionamento. Então veja, eu estou colocando meus pensamentos positivos contra os meus programas. Acontece que ele trabalha como um minúsculo processador. E esse processador dos programas é 1 milhão de vezes mais poderoso. Então quem irá ganhar a competição? A resposta é claro, é a mente subconsciente que irá ganhar. Mas aqui vem outra parte. Enquanto eu posso tentar manter os meus pensamentos positivos em minha vida, usando minha mente consciente, essa mente consciente apenas opera por menos de 5% ao dia. Isso quer dizer que 95% ou mais do seu dia eu estou operando com o meu outro sistema de crenças. O ponto é, faça as contas. O quão poderosos os pensamentos positivos? E a resposta é, a menos que o subconsciente tenha os mesmos programas e os acordos que a mente consciente. O poder do pensamento positivo não irá funcionar. Não irá funcionar porque você está competindo contra os processamentos muito mais poderosos. Então a ideia é, quando a vida não anda, quando você não acha aquele relacionamento que o seu pensamento positivo estava procurando, quando você não tem aquela saúde que você está procurando, porque o seu pensamento positivo estava pedindo por isso. Nós temos uma tendência, então, de culpar o mundo exterior, porque até onde eu sei, minha intenção era por todas aquelas coisas maravilhosas. E quando eu não consigo isso não pode ser eu, porque eu tenho todas as maravilhosas boas intenções. O que nós não vimos era
que enquanto nós estávamos tendo essas maravilhosas intenções, usando a nossa mente consciente para essas intenções positivas, o subconsciente que estava rodando o show. E não vimos que geralmente sabotamos e destruímos ou limitamos a nossa própria vida com comportamentos que não estão nos ajudando. Toda noite, quando você for para a cama, justamente quando você está caindo no sono, consciência está desconectando. O próximo período da operação do seu cérebro, enquanto a sua mente está desconectada, é a teta, a mesma função cerebral dos seus primeiros 7 anos. Então, se você colocar um par de fones de ouvido à noite, com um programa que você gostaria de ser verdade em sua vida, assim que sua mente consciente desconectar, esse programa irá rodar e não estará rodando na sua mente consciente, que está desligada. Está agora rodando diretamente na mente subconsciente. Então, isso é chamado de auto-hipnose. Você não precisa ir a um hipnoterapeuta. Você apenas tem que escolher que programa você gostaria de ter que você não tem. E eles vendem esses programas por todos os tipos de lugares. Então, reprogramar a mente subconsciente com desejo de vontade significa que você nem precisa pensar nisso. Você será bem sucedido porque 95% do seu dia, o seu programa estará automaticamente buscando os seus desejos.